é a variação de energia necessária para que a reação aconteça. Então, quando você tem um processo de reação, vou desenhar aqui do lado, ela acontece normalmente. Toda reação ela vai acontecer, se tiver condições favoráveis, tá? Então, você tem um gráfico de tempo em função da variação de energia e em condições normais a reação geralmente acontece assim. Você tem reagente, né? Reagente, produto. Aqui é uma reação sem catalisador, tá? Quando você insere um catalisador nesta reação, esse pico de energia, ele o quê? Ele diminui. Se você observar aqui, a variação de energia é o quê? Bem menor para que esta reação o quê? Aconteça. Então, uma reação com catalisador permite que haja então essa variação positiva em relação à reação sem catalisador e uma diminuição no tempo de reação, até porque essa reação ela vai acontecer em um tempo menor, porque é menor o tempo e a quantidade de energia que você tem que fornecer ao meio para que aconteça. Agora, se você for falar desse processo reacional, não basta você dizer que a enzima ela vai fazer isso, porque ela tem uma especificidade. Qual é a especificidade dessa enzima? Alguém sabe dizer? Pessoal, se estiver muito rápido, só falar, a gente vai dar uma segurada, faz mais tranquilo aí, tá? Tá tranquilo até aí? Tranquilo. Qual seria a especificidade dessa enzima, pessoal? O que é essa enzima ser específica? A enzima ser específica é o que a gente chama, já ouvido falar naquele sistema, o que? Chaveamento. Chave fechadura. Esse sistema chave fechadura acontece da seguinte forma: cada enzima ela é específica para um substrato, não é isso? Ela é específica para um substrato. Então quer dizer que cada enzima se liga a um substrato específico, beleza? Então elas costumam terminar com o sufixo ase. Então você tem a amilase, protease, é, lembrar aqui de outras, lipase e por aí vai. Que amido, proteínas, lipídios, certo? São enzimas específicas. O que é esse sistema chave fechadura? Quer dizer então que cada enzima ela tem um encaixe perfeito para que a reação aconteça, tá? Que é possível realizar essas ligações para que esta reação aconteça. Antigamente, entendia-se que esse substrato aqui, ó, que é o substrato, e aqui é a enzima, tá? Subentendia-se que esse encaixe teria que encostar substrato em enzima para que a reação realmente acontecesse. Hoje em dia, subentende-se que já se explica e já se entende que não é essencial que isso aconteça. Basta uma aproximação suficiente para contemplar uma ligação e que essa ligação favoreça esse processo reacional, que é a modificação química, seja do substrato para a formação de novos o quê? Novos produtos. Um exemplo disso, pessoal, vocês viram recentemente aí, e a gente ainda vê, que é a questão da Covid, né? A questão da Covid. Tá aqui, Covid-19, porque o coronavírus já existiam, né? Então, aqui você tem um vírus. O que acontece na ligação com o vírus? Alguém consegue explicar? Alguém sabe?
Ele vai, no caso, ele vai atuar como substrato para o corona? Não, aqui na ligação, existe uma proteína chamada de quê? Proteína S ou também o quê? Spike na superfície do vírus. Essa proteína que conseguia fazer a ligação com quem? Com a membrana celular. Quando havia essa ligação, o vírus conseguia essa região aqui do capsídeo, que é a região que envolve a sequência de RNA que está aqui dentro, ela conseguia então entre uma forma grosseira falando, se dissolver, e essa sequência de RNA era carregada para dentro da célula. Então, ela vinha e para dentro da célula. E com isso, através dessa ligação aqui, proteína spike membrana, facilitava essa entrada do conteúdo genético. E aí, o que acontecia? Qual era o nível de pesquisa? Hoje, a gente tem a vacina, né? A vacina, vocês já tomaram a vacina? Já. Eu só a primeira dose. É o vírus inativo, né? Quando você inativa o vírus, tem o vírus do macaco, que é a AstraZeneca. É o adenovírus. É um vírus inofensivo para o organismo humano, mas que atinge os macacos. Aí eles alimentam esse vírus com a sequência genética do Covid e esse vírus não tem capacidade de replicação, mas ele carregando esse código genético, o organismo consegue detectar e inibir e produzir anticorpos. E também tem o RNA, o quê? Mensageiro. Que é o RNA que vem aqui dentro do vírus, que é injetado através da Pfizer, né? O chiqueiro, Esse né? vírus ativo aqui também é AstraZeneca e Coronavac. E aí esse RNA mensageiro é introduzido no organismo e ele entende que isso é um invasor, e esse invasor produz então anticorpos para inibir essa sequência de RNA mensageiro. O que eu tenho que entender aqui? O grande problema é que a vacina ela é um método o quê? Paliativo. Não é um tratamento o quê? Profilático. Que é tratamento profilático? Você tem a doença e você trata. Se você está com dor de cabeça, você faz o quê? Você toma um remédio para dor de cabeça. Você está com dor no corpo, toma um remédio para dor no corpo. Não existe tratamento profilático. Cada organismo reage de uma forma. E qual é o grande problema? É que você não consegue inibir esse vírus. Qual era a intenção de alguns medicamentos? Que até o momento não tem nenhum, né? Era inibir o quê? A proteína S. Como é que você inibe a proteína S? Quando você pega um medicamento ou uma substância que tenha o que a gente chama dentro da atividade catalítica, isso aqui, pessoal, vocês veem que está tudo interligado, né? Que a gente chama de inibidor competitivo. Não. O que é um inibidor competitivo? O que tu entende por inibidor competitivo? É um inibidor que vai competir justamente com aquela substância que é um substrato específico da reação. E ao competir, porque também tem seletividade ou afinidade com aquela região, ela acaba preenchendo, então, aquele sítio ativo ali que estava disponível, porque as membranas elas têm sítio ativos, que é onde ocorre essa ligação, né? Então, você tem encaixar fechadura, sítio ativo, substrato. Se você chegar aqui com um vírus, com uma substância que já esteja preenchendo esse sítio ativo, o que vai acontecer com ele? Essa ligação aqui ela não acontece. Então, ao você tentar inibir a proteína S, é você possibilitar ingerir um medicamento ou uma substância que inibisse competitivamente
essa proteína spike do vírus, e ele, ao tentar se ligar à membrana celular ou à célula do organismo, ele não conseguiria e, consequentemente, não infectaria. Ele não teria atividade, porque com o tempo ele perderia a capacidade de infecção até por, entre aspas, inanição, né? Ele não conseguiria durar por muito tempo dentro do organismo. Ele precisa ter esse hospedeiro para poder ter replicação. O que acontece, então? A inibição competitiva é quando você tem um substrato específico e um substrato que tenta inibir essa síntese da catálise pela enzima específica. Um exemplo disso é um processo inflamatório. Quem já tomou remédio anti-inflamatório aqui? Existe uma enzima específica, chama-se COX-2. Essa COX-2 se liga às prostaglandinas do organismo. E ao se ligar às prostaglandinas, ela forma os tromboxanos. Que são intermediadores e percussores do processo inflamatório. Tá? Aí o que acontece? Existem medicamentos que acabam tomando o lugar dessa prostaglandina, que é uma substância que vem da membrana celular também, por similaridade ali ao COVID. A prostaglandina ela é um processo de redução da fosfolipase A2, que catalisa o fosfolipídio presente aonde? Na membrana. Qual é a constituição da membrana plasmática? Hein, pessoal? A constituição de uma membrana plasmática. Lembram aí? Devem ter visto, né? Se vocês viram pelo menos o básico do básico. Hein? Não? Bora lá. Não. Nada. Citoplasma, tem alguma coisa a ver com citoplasma? Não. Tô falando da membrana. Constituição da membrana. A gente não viu isso aí, não. Olha aí. A gente chama. Eu tô fazendo um desenho bem grosseiro aqui, né? Mas pegar a internet aí. Bora pegar um desenho aqui na internet? Que aí fica melhorzinho para entender. Ó, membrana fosfolipídica. Tá? Olha aí. Meio extra, meio intra, parte hidrofílica, que é a cabeça dessa parte proteica aqui que tem capacidade de reagir. Por ser hidrofílico, reage com água. Parte hidrofóbica, tá? Essa aqui é bem resumida, porque não está aparecendo os lipídios, só está aparecendo a ideia de fosfolipídio aqui. Essa aqui está bem mais completa, ó. Então você tem a produção de proteínas, a bicamada lipídica, você tem então um canal de intermediação entre as regiões, a presença do lipídio ali na membrana também. Então, o que acontece é que a fosfolipase A2 vem aqui e degrada esse fosfolipídio. Esse fosfolipídio, ao ser degradado, ele produz a prostaglandina, e que também a gente chama de cascata do ácido araquidônico. Não vou entrar muito nisso, só para... Pessoal, isso aqui é só uma revisãozinha, tá? Introdução do conteúdo, depois a gente aprofunda mais. Então, cascata do ácido araquidônico, que vai produzir isso. O que eu pretendo aqui é que eu tenha determinada substância que iniba essa síntese da prostaglandina para a cascata do ácido araquidônico, que vai gerar tromboxanos e, consequentemente, um processo inflamatório. Então, você vem aqui e toma o quê? Um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório inibe quem? A COX-2. Ao inibir a COX-2, todo esse percurso aqui, até a síntese dos tromboxanos e lipoxigenase, ciclooxigenase e por aí vai,
vai ser delineado a não acontecer, ao não acontecer o processo inflamatório regular. Entendeu? O que eu quero dizer aqui? Então, as enzimas, elas têm essa seletividade e existem algumas características que vocês têm que observar quando se estudam elas, que é a seletividade, a inibição competitiva, a capacidade de reatividade, dependendo do meio. Então, você também pode ter o que? Influências externas. O que seriam essas influências internas, externas? Alguém consegue citar um? Hein, pessoal? O que você vê como uma influência que pode afetar diretamente em algum processo reacional dentro do organismo humano? Tem vários, né? Mas cite um aí, tentem citar um. Pense um pouquinho. Vamos lá, participem. Olha aí, já baixei o livro aqui, filé, para vocês. Daqui a pouco eu compartilho. E aí, pessoal? Nada? Qual foi a sua pergunta mesmo, professor? Quais são as influências que você pode ter em relação ao processo reacional dentro do organismo humano? Que influência você observa que podem... Processo reacional, tipo do exemplo do anti-inflamatório que você citou? Não, não. Por exemplo, o que pode afetar a enzima? Ou o que pode afetar a reação? Né? Esse ainda é um livro mais antigo, isso aqui. É o mais atualizado, que eu gosto mais. A gente vai trabalhando o que tiver. E aí? Hum? Não consigo responder. O que pode interferir diretamente aí na, na reação? Calma aí, rapidinho. Quais são as influências que você pode ter, então? Temperatura, pH, né? que mais? E tempo. Tempo? Pode até ser. Vou colocar aqui, mas nem tanto. Sim. Então, asterisco porque não é bem. Que mais? Concentração. Que mais? Hum? E aí, pessoal? Velocidade de reação. Mas velocidade de reação não entra na questão do tempo, não? Não, porque a velocidade de reação ela não depende do tempo. O tempo depende da velocidade de reação. A velocidade da reação, então, depende da concentração. Também. A Exatamente. agitação das moléculas, professor, então entra aí no aumento da temperatura, né? Agitação de moléculas. Então, Ah, tá. Quanto maior a velocidade, porque assim, quanto maior a temperatura. a agitação de moléculas, quando você agita a molécula, consequentemente você aumenta a temperatura. E vice-versa, né? Mas necessariamente, o que você define por agitar moléculas? Pode ter um sentido ambíguo aí, né? Eu posso pegar um frasco com água e agitar ele até ele pegar fogo, mas vai demorar anos. Ou eu posso fornecer uma quantidade de calor para que eu consiga isso, não é verdade? Então tem um sentido ambíguo. Claro que vai depender do meio. Quando eu falo de velocidade de reação, tem a ver também com a velocidade e o impacto das moléculas para que essa reação aconteça. Um exemplo disso é como é que a reação ocorre de uma forma mais efetiva em relação a outras reações. Exemplo,
Quando você administra uma droga ou um medicamento ao organismo, cada uma tem sua forma de absorção. E essa forma de absorção é que vai lidar, então, com esse tempo de reação, que é o tempo de possibilitar essa efetividade. Outro fato é a concentração. Por exemplo, se você for comprar um remédio, ele tem várias concentrações, não é verdade? É bem básico aí a dipirona. Dipirona 250, 500, 750 e 1 grama. Se você vê aí aquele remédio que o pessoal vende para cólica abdominal, eu não lembro agora o nome. A troveira. Acho que é a Troveran, né? A Troveran. Aí é só o nome, porque se tu for na farmácia, é 1 grama de dipirona lá. É 1 grama de dipirona. Antigamente não se trabalhava com essa quantidade tão alta de dipirona, era passivo de estudo. Mas hoje já se trabalha, antes era 500 miligramas, você não Por isso que é achava. melhor para tomar de pirona, professor, então, mas antes de tomar de pirona, Pois é, porque se você for comprar né? Troveran, eu tenho uns 50 reais. Aí vai comprar 1 grama de pirona é 2 reais. O que vai comprar? Aí o cara vende a marca, ele não vende o remédio, né? Enfim. O que eu estou falando é que vai depender da concentração também. Concentração na qual você quer atingir um objetivo com uma maior rapidez, né? Então, quanto maior a concentração, maior essa velocidade de reação, ou seja, você tem mais substrato para a enzima consumir e isso aumenta a qualidade. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, que a gente pode delinear isso através de um gráfico chamado Michael Mendes. Rapidinho, pessoal, 1 minuto. Vou verificar um negócio aqui. Voltei, pessoal. Então, tem um gráfico que diz que é o gráfico de Michael Mencken, que é um gráfico que fala especificamente de enzimas e substratos. E ele vai dizer, então, qual é a influência do substrato. O meio mais concentrado, o meio menos concentrado, o meio em equilíbrio, como é que essa enzima vai reagir e vai consumir, então, esse substrato para a formação de um novo produto. O que vocês têm que entender? Por que eu estou falando de enzima assim com tanta profundidade? Porque o que vocês vão observar é que ao longo da disciplina, o que mais influencia as reações é as enzimas. Não vai fugir disso. Sempre vai ter uma enzima ali envolvida no processo reacional. Então você precisa entender como é que a enzima age para, consequentemente, você entender como é que a reação acontece. Tá? Então você pode ter essas influências. Só que também você pode ter as consequências, o que eu estava falando, né? 1 grama de pirona. Existe também o paracetamol. A dose diária recomendada é 4 gramas dia. Então aí o cara vai lá e toma 10 comprimidos, e aí o cara tem uma falência do fígado. O que aconteceu muito foi aí durante a Covid que o pessoal administrava ivermectina, remédio para verme, né? Ou às vezes a difusão em massa de uma informação errada. Eu via muita gente que falava que tomava o remédio como uma forma profilática. E profilático é aquilo que você toma como precaução, né? Na profilaxia você está intermediando para que não haja infecção. E como a gente estava ensinando a fazer até álcool gel com gel de cabelo, imagina remédio errado. Pois é, aí os caras começaram a vender a ideia de que a ivermectina era ideal para o Covid. Aí o cara falava assim, eu vi até umas piadas, né? Eu tomei ivermectina desde o início da pandemia e nunca peguei Covid. Aí o outro vinha falar, pois é, eu comi pudim desde o início da pandemia e também não peguei Covid. Ele falou, pois é, não tem relação nenhuma, exatamente, a ivermectina também. Aí é uma questão de pegar ou não pegar, né? Porque tem gente que não pegou Covid, mas pegou uma falência do fígado, né? Teve uma esteatose hepática e quase levou farelo. Teve gente que morreu por causa disso. Intoxicação hepática. Fígado não aguenta. O cara quer tomar todo dia, não sabe a posologia, acha que está fazendo certo, acaba fazendo errado e acaba passando mal por um motivo que nem era necessário e nem deveria estar passando.
Enfim, são questões atuais, mas que são essenciais aí para que a gente entenda algumas coisinhas. Tá? Dúvidas por enquanto, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo. Vou baixar aqui o outro. Não sei se eu estou baixando o mesmo, mas esse que tem mais páginas. Acho que é o. Professor, Diga. eu tenho 2 livros de bioquímica aqui. É esse do Lering, né? Só que quinta edição. É esse aí que eu quero. E tenho um Ciências Biológicas aqui, mas também é de bioquímica. Carlos Alberto Gadelha. Ele é menos aprofundado, mas serve também para tirar dúvidas. Aí, se puder compartilhar depois com a galera aí, tá? Beleza. Valeu. Então, essas são as principais influências que você pode observar. Vamos voltar lá aos nossos tópicos. A gente tem aqui em cima para verificar o que mais que falta nós falarmos. Então, os ações de síntese de ATP, que a gente vai ver lá durante o ciclo de glicogênese. É quando a glicólise ou a quebra da glicose e formação de energia. Que tem muito a ver, então, com essa variação de energia, tanto no processo de síntese, quanto no processo de catálise, no processo de produção de energia. E aqui eu citei, né, as proteínas, que é uma classe as enzimas, que é uma classe de proteínas, as proteínas que fazem parte da síntese de, né, que tem aquelas ligações polipeptídicas, que são as bases nitrogenadas, enfim. E a água, carboidratos e lipídios. E aqui tem que entender bastante esse adendo aqui de água e lipídio, né? Que são fatores que podem influenciar diretamente aí no processo reacional das cadeias e da absorção de determinadas substâncias pelo organismo. Como assim? Qual é a principal diferença que você observa entre a água e o lipídio? Hein, pessoal? Diga-me. Principal diferença. O lipídio, professor, é gordura, no caso? Isso. E Ácidos graxos, eu acho assim. No caso, gorduras, se você quer saber a diferença? não, exato. Tem uma característica que a água tem, que o lipídio tem, que é essencial para você entender interações. Qual seria essa característica? Seria a densidade, professor? Não, é quase isso. Hum, Pensa aí, qual seria? No caso, o lipídio, eles são, no caso, gorduras, no caso, eles têm ligação dupla, no caso, diferente. Não. A água conduz elétrons, alguma coisa. É questão de polaridade, né? Por quê, pessoal? Hein? Esperando, ficar esperando aqui, não tem No pressa. caso, um vai formar polos e outro não, né? No caso, a polaridade de um vai ser maior que o outro. Um vai ser o quê? No caso, um vai ser polar e o outro vai ser apolar, no caso. Exato. Quem é o polar? Polar é a água. E o lipídio é apolar. O que acontece então aqui?
Polar versus apolar é que polar não se misturam, né? São o quê? Imissíveis. Não é isso? O que é imissível? É o que o senhor falou, que um não se mistura com o outro. Tá, mas o que isso influencia nas reações bioquímicas? Alguém já ouviu falar naquela água micelar? Hein? Água micelar, já ouviu falar? Vende Sim, na... professor. Sim, pra tirar a maquiagem, né? O que é água micelar? É um processo que você tem micelas ali no... Micelas são tipo esferas polar de ligações polares e apolares. É tipo isso aqui, onde a cabeça ela é polar. Opa, a cabeça é isso, a cabeça é polar e esse corpo ele é apolar. É como se fosse a estrutura de um ácido graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido que vem, graxo vem do latim que significa gordo. Como se fosse um lipídio, mas não é um lipídio, tem uma diferenciação. O ácido graxo são cadeias carbônicas longas. Aí quando você chega lá no final, você tem uma ligação que é a função orgânica o quê? Ácido. E por isso que a gente disse que tem essa cabeça aqui, ó, que ela é polar, por essa característica de ter essa dupla ligação e essa ligação com a hidroxila. E essa região aqui, que vem antes da cabeça da micela, é uma região que confere características de o quê? De apolar. Por quê? Porque são hidrocarbonetos. E essa ligação confere, então, a polaridade. Então, essa região aqui é apolar e essa região é polar. Quando você vai, então, fazer a demaquilação, que é retirar a maquiagem, a região polar ela vai reagir com a água para fazer a retirada e a região apolar vai reagir com a maquiagem. Por isso que algumas maquiagens não saem com a água, né? Você pode cair na chuva aí que não sai, porque tem essa interatividade e a polaridade. Não se mistura, então não sai, só se misturar. E hoje em dia já tem maquiagem, né, que já sai só se tiver o quê? Água quente. Não é verdade? Nem a água normal, se lavar com sabão, sai. Tem que lavar com água morna. Se não lavar com água morna, não sai. É aquela substância que ela é degradada por temperatura. Precisa de um mínimo de temperatura para ser degradada. Tem toda essa influência. Vocês precisam entender isso aqui por quê? Porque vai ter a ver com a afinidade bioquímica. Quando você tiver uma região polar, vai reagir com uma região polar. E uma região apolar reage com uma região apolar. É aquela ideia da membrana semisseletiva, a membrana plasmática, que vai selecionar quem entra e quem sai. Principalmente pela região de sítio ativo, ou seja, a possibilidade de ligação, ou daquilo que é possível entrar, tanto pela afinidade quanto pela característica. Tranquilo? Vocês precisam identificar também essas substâncias sem precisar entender ou gravar. O que é apolar e o que é polar. Lembram de polaridade das substâncias? Né? Como é que eu identifico que determinada molécula é polar ou apolar? Como é que você vai identificar isso aí no processo reacional? A diferença de eletronegatividade, professor. Exatamente, você vai avaliar a diferença de eletronegatividade. Mas nem sempre haverá diferença de eletronegatividade. Onde é mais fácil você achar ligações polares? Que tipo de ligação? Geralmente o quê? Iônicas. E a polaridade é ligações do tipo o quê? Covalente, mas você tem o quê? Exceções dessas reações. Por exemplo, a água. A água, ela é covalente, mas você tem o quê? Exceções dessas reações. Por exemplo, a água. A água, ela é covalente, mas você tem o quê? Exceções dessas reações. Por exemplo, a água.
Qual é a geometria aqui? Trigonal plana. Lembrando aí de geometria de reação. Trigonal plana. Aí você tem um par de elétrons livres. Não esqueçam da teoria dos pares eletrônicos. Aqui esse tipo de ligação é iônica ou covalente? Quem sabe dizer? Iônica ou covalente? É uma ligação covalente, né? A ligação com os hidrogênios são covalentes, porque se o hidrogênio perder esse elétron que ele tem, já era, né? Então é uma ligação covalente. Aí você já vai para a ideia, pô, se é covalente é apolar, mas não, existem as exceções. A água é uma exceção, uma ligação que polar. Principalmente pela diferença de eletronegatividade. A tendência do oxigênio, por ser mais eletronegativo, é puxar aqueles elétrons formando uma densidade negativa na região superior da molécula. E essa região aqui inferior fica com uma densidade o quê? Positiva. Por isso a gente chama de polo, por ter a ideia de uma pilha formando a polaridade. E a tendência, então, é que quando essa região negativa encontre a região positiva de outra molécula, há a possibilidade de ligação. Então, você entende quando uma reação poderá ou não acontecer. Não é verdade? É através dessa identificação aí de polaridade. Tranquilo? Aí você vem, então, por um outro exemplo, que pode ser bem simples aí de se avaliar, é o Cl2, né, o gás cloro, que é uma ligação Cl... Rapidinho, pessoal. Então, é uma reação que não tem distribuição de densidade eletrônica desigual, então é uma reação na qual confere à molécula uma característica de apolaridade. Beleza? Tá dando para entender? Então, vocês precisam lembrar de alguns conceitos aí até para poder entender a característica das reações. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Uma coisinha aqui para mostrar para vocês. Bora ver aqui. Deixa eu ver por aqui. Só abrir aí, vocês observarem. Aquilo que eu estou falando para vocês. Eu trabalho no doutorado com um processo bioquímico que eu estava falando lá do processo inflamatório também, porque é um processo na qual eu já trabalho. E na qual a gente está tentando descobrir novas substâncias anti-inflamatórias ou novos fármacos que tenham essa característica anti-inflamatória sem ativar uma outra enzima, porque eu falei da COX-2 para vocês, mas existe uma outra enzima que é a COX-1. E ela é uma enzima homeostática. A COX-2 é uma constitutiva que ela vai desempenhar essas características que você observa na transformação e replicação para mostrar a atividade inflamatória, mas a COX-1 ela não pode ser inibida. E antigamente você tomava muito anti-inflamatório que tinha essa capacidade de inibir as duas enzimas, tanto a COX-1 quanto a COX-2. E o que acontecia? Quando você inibia a COX-1, você tinha problemas. Um dos grandes problemas é que as pessoas desenvolviam úlcera. Úlcera, gastrite e por aí vai. Mas principalmente problemas gastrointestinais. Então, o objetivo é você desenvolver uma nova molécula capaz de inibir, mas sem afetar ou ter capacidade de afetar essas características. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um diagrama em 2D. Observa. Bem aqui, ó. Dá para ver aqui a molécula bem no centro, pessoal. Vocês conseguem observar a molécula bem no centro aqui? Eu vou mostrar mais de perto. Deixa eu ligar o mouse. Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Isso aqui, esse desenho todo aqui é o sítio ativo, não é a enzima. É o sítio ativo da enzima que eu quero ter lá essa possibilidade. Tá?
E aqui é onde a enzima precisa entrar, que a gente chama do canal enzimático, que é onde ela precisa adentrar e fazer a ligação. Por quê? Você lembra que eu falei para vocês da prostaglandina, que essa enzima vai atrás lá, quando você tem um processo inflamatório, o que acontece? O organismo ele é afetado por um sistema externo, ou seja, uma bactéria, outra coisa, e o organismo precisa dar um sinal para você de que está acontecendo algo de errado. Qual é esse sinal? Converter a prostaglandina, o ácido araquidônico através da fosfolipase, pega a prostaglandina e transforma lá em tromboxanos, que vai dar essa resposta inflamatória. Então você libera isoleucinas, fator de necrose tumoral, que são intermediadores químicos. Sinais químicos que o organismo entende e leva até o cérebro, e você absorve isso e você sente dor, a inflamação. Aqui a inflamação a gente chama, mas a inflamação é eritrema, edema, inchaço, que é o edema. Então, a próprio processo inflamatório que gera vermelhidão. Então, isso é a resposta sensitiva do organismo. O que eu quero fazer, então? Encontrar uma substância que venha naquele sítio ativo ali e iniba que essa enzima chegue lá na prostaglandina. Por quê? Porque se você levou uma facada, você já sabe que você levou uma facada, isso não é bom. Não é verdade? Se você levou um tiro, você sente dor, você já sabe que não é bom. E qual é, por secundária, a resposta inflamatória? Isso eu estou sendo ao extremo, né? Se você cortou o dedo, você já sabe que você cortou o dedo e aquilo não é bom. Você sente a dor. A dor é um processo sensitivo dos nervos. Mas haverá um processo inflamatório. O que você faz? A inflamação não pode acontecer. Porque o excesso de inflamação gera um excesso de resposta química. E esse excesso de resposta química leva a desencadear outras respostas que pode levar à morte celular, pode levar à líase, que você tem, então, também como é que chama? Fugiu o nome agora, que é você... fugiu o nome, quando lembrar eu falo. Então, tem outras consequências em função disso. Então, eu quero que essa substância aqui, que está aqui no sítio ativo, ela se ligue naquela região. Qual é a região? É aqueles resíduos de aminoácidos específicos que também se ligam àquela substância que seria um medicamento que já foi comercializado, que era muito bom, mas ele tinha problemas de efeitos adversos. Aí olha aqui nesse gráfico 2D, eu vou selecionar a substância aqui, aí você vai ver ela selecionada aqui também, que ela está em uma região da célula, da enzima, né? Aqui a gente tem uma estrutura terciária, e observa que ela faz então essa aproximação de ligação. Ó. Esses tracinhos aqui as possíveis ligações que aconteceriam se eu fizesse essa inserção biológica dessa substância. Então você tem ligações aqui em verde de hidrogênio, ligações de aceitadores de hidrogênio, ligações do tipo Van der Waals, que seriam essas em verdinho, mas não está acontecendo nenhuma. Ó. Ligações do tipo π-sigma, que é ligação simples com dupla, e π-aquil e aquil, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Que ela está na região do sítio ativo da enzima, ela não está exatamente, propriamente dito, encaixado, que eu estava falando para vocês daquela ideia da chave fechadura, olha, a substância substrato tem que vir se encaixar perfeitamente. Não, ele não se encaixa perfeitamente. O que são perfeitos? As ligações efetivadas no sítio ativo da enzima. Ele entra naquela região da enzima e consegue efetivar as mesmas ligações que aquele substrato original conseguiria. E aí você então tem uma inibição competitiva, que é aquilo que eu falei inicialmente. Então aqui você observa de uma forma mais tridimensional a possibilidade das ligações que vão acontecer. Aí você tem que ver também qual é a afinidade que você vai ter. Qual é a substância que eu quero avaliar aqui? É mais polar, mais apolar, é hidrofílica, hidrofóbica, tem que ter anel aromático, tem que ter uma dupla ligação, um grupo sulfonamida. Então, tudo isso vai influenciar. A parte química vai influenciar na parte biológica e, consequentemente, na resposta que você vai obter. Tá? Eu queria só mostrar isso para vocês. Beleza? Então, pessoal, a nossa aula acaba às 8h30 e eu vou finalizar por aqui. Acho que deu para fazer uma revisãozinha aí bem tranquila. Espero que eu tenha lembrado vocês de algumas coisas.
Não esqueçam que a nossa disciplina vai ser bem corrida, então estudem, beleza? Até segunda-feira eu vou montar uma apostila para vocês, com alguns dos conteúdos já aí introdutórios, que a gente já estava vendo e aquilo que a gente vai continuar, para que na próxima semana vocês não cheguem zerados, vamos dizer assim. E eu posso até mandar, a gente pode trabalhar em cima do artigo que eu desenvolvi aí no doutorado, para que vocês leiam, vocês entendam, porque também fala desse processo biológico e bioquímico das biomoléculas. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tá? Ei, E professor, pode falar. o senhor vai ficar com essa aula de segunda mesmo, que é essa única aula de Não, segunda? a gente vai ficar na quinta-feira, tá? As quintas-feiras, tá? E aí a gente vai levando. Tá bom? Mais alguma dúvida? É sobre o que o Robson falou aí, professor, das aulas da professora Lucena, assim, vai mesmo Vou essas aulas pegar, aí? na verdade eu vou trazer aquela aula que era. É porque assim, se a gente levar. A gente contabiliza de 4 horas, mas é muito cansativo, tanto para mim quanto para vocês. A gente pegar de 6h50 e levar até 10h20, né? Mas assim, a gente contabiliza como carga horária. Aí, caso necessário, passa a atividade conta como carga horária, até para a gente poder finalizar o cronograma. Beleza? Ah, beleza, então. Dá para que a gente não fique dependendo daquela aula de segunda, porque é uma aula muito ruim. Por exemplo, vocês vão entrar, quando eu começar, vai faltar 10 minutos para encerrar, não dá nem para falar muita coisa. E aí, na quinta-feira, caso seja necessário a gente estender mais, a gente vai levando a aula aqui até Então, 9, 9h20. segunda agora não é preciso a gente vir, só na quinta. Não, só na quinta, tá? Tá bom. Tranquilo para vocês, assim? Sim, pra mim Então sim. tá. De Outra dúvida, professor, o senhor já vai colocar essa aula gravada naquele Google Classroom que o senhor falou lá? Eu vou, porque é o seguinte, quando vocês acessarem, vai gerar na verdade, quando eu criar a, a turma, vou ter que enviar um código para vocês poderem acessar. E aí